Você sabia que fintechs como o Nubank têm uma vantagem fiscal que permite operar com impostos menores que os grandes bancos e tudo dentro da lei? Essa diferença não é apenas um dado curioso, ela mostra como algumas empresas conseguem capturar um valor do dinheiro que já circula na própria operação. Só que nenhuma delas te conta. E para empreendedores que querem criar uma fintech do zero ou até mesmo fintechizar seu próprio negócio já existente, isso representa uma oportunidade real de crescimento e de competitividade. Mas aí vem uma notícia que está gerando muito debate no mercado. A Febraban ela quer aumentar a carga tributária sobre as fintechs, alegando que bancos pagam mais impostos por fazer atividades similares. Faz sentido essa cobrança? O que realmente muda para quem está pensando em criar uma fintech ou fintechizar o próprio negócio? Então no vídeo de hoje nós vamos explicar por que fintechs pagam menos impostos legalmente, como essa vantagem funciona na prática e, acima de tudo, o que realmente muda e o que se mantém após as discussões recentes da Febraban. Para você entender o contexto aqui, nos últimos dias o mercado financeiro ficou agitado com um embate entre a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, e as fintechs. O motivo? A tributação. A Febraban ela vem alegando que as fintechs pagam menos impostos que os bancos tradicionais, mesmo realizando atividades muito parecidas, como oferta de crédito, pagamentos, cartões. Segundo o levantamento da Febraban, a alíquota de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido paga pelas fintechs, pode ser de 5 a 11 pontos percentuais menor do que cobrada dos bancos tradicionais. Só que o argumento não é tão simples assim. O Nubank, por exemplo, reagiu dizendo que os números apresentados pela Febraban são argumentos tortuosos e que as fintechs já pagam uma carga elevada, observando suas margens e os seus modelos de negócio. Essa disputa reacendeu um debate super importante. Afinal, fintechs realmente pagam menos impostos que os bancos? E se pagam, isso é uma brecha ou faz parte da estrutura legal que permite o crescimento de novos modelos financeiros? O tema ganhou tanta força que mexeu até com a percepção de investidores e de empresários. Muita gente ficou com a impressão de que o governo pode aumentar a carga sobre as fintechs e isso, claro, gera incerteza para quem pensa em criar uma. Mas a verdade aqui é que nem tudo mudou. Essa discussão não significa que o setor está em risco ou muito pelo contrário, né? Ela mostra o quanto o modelo das fintechs amadureceu e começou a incomodar os grandes bancos. Mas para entender a vantagem fiscal das fintechs, primeiro a gente precisa ver o cenário tributário no Brasil. Ele tem várias camadas e que nem sempre menos impostos significa algo ilegal ou obscuro. Trata-se, em muitos casos, de diferenças estruturais no modelo de negócio, no regime regulatório e na carga de compliance. No caso das fintechs, várias características ajudam a explicar por que podem pagar menos imposto ou, ao mínimo, operarem com menor custo tributário do que os bancos tradicionais. Primeiro, tem uma distinção regulatória e operacional. Bancos tradicionais, eles captam depósitos à vista, lidam com contas correntes, exigências de capital, redes físicas, agências e uma série de obrigações prudenciais. As fintechs, por outro lado, muitas vezes operam como instituições de pagamento, sociedades de crédito direto, que são as SCDs, ou fintechs de crédito, sem captar depósitos à vista, exceto quando elas possuem licença bancária, como no caso de alguns bancos digitais, ou gerir redes físicas externas. Esse enquadramento estabelecido pelo Bacen implica que muitas fintechs não são sujeitas automaticamente ao mesmo regime tributário ou ao mesmo conjunto completo de exigências que os bancos. Segundo, existe a opção de regime tributário. Por exemplo, conforme a solução de consulta número 50 de 2024 da Receita Federal, algumas fintechs, em especial SCDs, podem optar pelo regime de lucro presumido em vez de lucro real, desde que atinjam determinados critérios. Isso significa que a base de cálculo ou a metodologia para apuração de imposto pode ser menos onerosa para empresas mais ágeis e menores. Terceiro, há o contexto de tributação sobre o lucro. Conforme eu disse recentemente, a Febraban divulgou um levantamento apontado que as fintechs pagam 5 a 11 pontos percentuais a menos na alíquota de CSLL do que bancos tradicionais, ou seja, existe um gap fiscal. Mas isso alimentou o debate sobre isonomia concorrencial. Mas aqui vai um detalhe muito importante que você deve estar ciente. Esse é o dado levantado pela própria Febraban e sua metodologia tem sido questionada por representantes do setor. Tá, Letícia, mas na prática, como é que isso se manifesta? Vamos aqui a 2 exemplos conceituais para ilustrar. Uma fintech que atua como instituição de pagamento digital pode oferecer conta, cartão, meios de pagamento, mas não pode captar depósitos à vista. E por conta disso, está enquadrada como instituição de pagamento, ou fintech de crédito, em vez de banco múltiplo. Isso significa que os seus custos regulatórios, capital mínimo, redes fiscais, compulsórios, são menores.
menores, o que reduz a estrutura de custo e, por consequência, pode reduzir a carga tributária sobre o lucro. Um banco tradicional que realiza serviços análogos, como conta corrente, crédito, cartão e outros, também capta depósitos à vista. Logo, ele está sujeito à rede extensa de agências, compulsórios e obrigações bancárias completas. Sua estrutura de custo e obrigações regulatórias é maior, o que acaba tornando a tributação efetivamente maior, mesmo que a alíquota nominal fosse igual. O ponto-chave que você, empreendedor, querendo se fintechizar ou criar a fintech do zero, você deve entender o seguinte: a vantagem fiscal, ela não é ilegal, mas ela decorre de modelo de negócio, enquadramento regulatório e regime tributário. E o que isso exige de você? Escolher o modelo correto, estruturar a empresa com clareza regulatória e tributária e garantir que o compliance seja feito desde o início. De forma bem direta aqui, pessoal, não se trata de pagar menos impostos porque eu sou uma fintech, mas sim de ter um desenho societário, regulatório e tributário coerente e estar com compliance e governança em dia. Montar um modelo errado pode te gerar um risco fiscal e regulatório gigante. Sendo assim, após toda a repercussão sobre a tributação das fintechs, ficou claro que o debate trouxe mais atenção para o setor, mas não alterou as regras básicas para quem quer criar uma fintech ou fintechizar um negócio. O que mudou foi a percepção do mercado. Reguladores, bancos e empresas estão mais atentos, a fiscalização tende a ser mais rigorosa. O modelo das fintechs continua oferecendo formas de capturar valor no fluxo financeiro de uma empresa de forma legal e estruturada. E à medida em que o setor amadurece, a barreira de entrada naturalmente começa a subir. Por isso, entender e aplicar esses conceitos agora é um passo que coloca a sua empresa à frente de quem ainda está esperando para agir. Bom, pessoal, tudo que a gente discutiu até aqui não é apenas uma curiosidade tributária ou até um debate entre bancos e fintechs. Ela representa uma oportunidade estratégica real para empresas que querem se fintechizar ou criar uma fintech do zero. O primeiro ponto que você precisa entender é que toda empresa que movimenta dinheiro de clientes ou fornecedores possui um fluxo financeiro que muitas vezes é capturado por terceiros, bancos, adquirentes, intermediários financeiros. Isso significa que parte do potencial da receita da sua operação não está sendo aproveitado internamente e está escapando para terceiros que sequer fazem parte da sua operação de fato. Então, fintechizar permite resgatar boa parte desse valor. Na prática, existem diversos caminhos que podem ser explorados, sempre respeitando o enquadramento legal e regulatório. Por exemplo, instituições de pagamento e crédito interno. Empresas podem criar soluções próprias de pagamento, de antecipação de recebíveis ou concessão de crédito para clientes ou parceiros, sem precisar se tornar banco múltiplo. Isso aumenta o controle sobre o fluxo financeiro e naturalmente gera novas fontes de receita. Serviços financeiros integrados à operação principal, ao oferecer cartões próprios, contas digitais para clientes ou cashback em produtos, serviços, a empresa transforma o que antes era um gasto em alavanca estratégica de monetização e de fidelização. Gestão tributária e regulatória otimizada. O alinhamento correto de compliance e governança permite explorar de forma segura a vantagem fiscal que já existe para as fintechs, sem risco de penalização. Empresas que estruturam isso desde o início conseguem operar de forma mais eficiente, capturando mais valor do que concorrentes que não se fintechizam. O ponto crucial para empreendedores é perceber que não se trata de pagar menos impostos por algum jeitinho, mas de estruturar a tua operação de forma inteligente, aproveitando assim modelos regulatórios existentes e garantindo compliance desde o primeiro passo. É assim que empresas conseguem capturar valor do próprio fluxo financeiro, ampliar a competitividade e criar barreiras de entrada para novos players.